Olá todo mundo, hoje a gente vai fazer um resumo do nosso terceiro encontro, onde a gente tratou, onde a gente foi de Aristóteles e Platão até o cristianismo e do cristianismo até a modernidade para tentar entender como surge a tensão entre a relação ética e economia. Então, apenas para nós recordarmos o arcabouço geral em que a gente está colocando essa questão, tal como nós vimos entre os gregos, e aí a gente está falando da cultura clássica grega de Platão e Aristóteles, a gente está olhando o processo ético como um processo de ajustamento triplo, como a gente já falou, onde a gente sai de um estado imperfeito, de um estado onde o indivíduo, onde suas relações, onde a polis, né, a comunidade em que ele vive, está desajustada, né, e o processo de justiça é um processo onde se ajusta pela via da educação, da paideia, tanto a educação de si, né, o cuidado de si, quanto as relações que nós temos e quanto a própria polis como um todo. Como nós vimos na República de Platão, uma analogia entre o que acontece entre o indivíduo e a própria polis, né? Então é dessa maneira que a gente está analisando a situação, as categorias básicas da ética, né, tais como a gente viu no nosso segundo encontro. E essas categorias básicas, portanto, têm a ver com esse fim, a finalidade, que seria ou o bem, a calípolis de Platão, a eudaimonia, a felicidade entendida aí no sentido de uma completação, de uma plenitude das potencialidades, né? Ou modernamente, como a gente poderia falar, uma emancipação. E a partir disso nós podemos fazer julgamentos de valor também sobre os diversos modos como as sociedades se organizam, né? Desde uma aristocracia, a timocracia, a oligarquia, a democracia, a tirania, tudo nós vimos aí também na República, rapidamente. E nós podemos fazer julgamentos de valor, ou seja, nós temos como fazer avaliações normativas sobre quais desses estados são mais ou menos ajustados, ou permitem que os indivíduos, suas relações e a própria polis sejam mais ou menos ajustadas, né? Então, e aí a gente viu muitas vezes que esse processo de educação tratava de você fazer com que as pessoas cultivassem bons hábitos, e esses bons hábitos faziam com que os impulsos, isso em Aristóteles, né, os impulsos que nós temos, se transformassem em predisposições a agir de uma maneira virtuosa, né, virtude é entendida como sendo essa predisposição em agir nem tanto exageradamente, nem com falta, né? O exemplo que a gente deu foi da coragem, depois também demos exemplos da glutonia, né, da pessoa que come demais, da gula. Então, esse era o processo de ajuste, né? A gente fazia pela educação a ideia de cultivo de valores, cultivo de predisposições para agir corretamente e agir sempre numa mediania e de forma racional, né? Essa é a forma que Aristóteles classicamente colocou, e nesse sentido ele se sobrepõe a Platão na sua ideia de que a mente racional deve controlar a mente irascível e a mente apetitiva, né? Então, Aristóteles já parte da parte apetitiva, né, na linguagem de Platão, ou dos impulsos que a gente tem, para que eles sejam moldados pela educação, né, e aí possam gerar, portanto, hábitos e formar um caráter, né, um caráter virtuoso. Então, esse é o esquema geral que a gente pode dizer que o cristianismo herda. E aí, como nós colocamos no nosso encontro, a nossa leitura aqui está sendo seletiva, porque evidentemente nós vamos passar muito rapidamente pelo cristianismo e a ideia de que eles herdam toda essa ideia de educação, mas que agora vai ser mais vista como uma catequese, né? Vai ser a ideia de o indivíduo se formar para a fé e para a salvação, né? Então, a gente não vai ter mais uma eudaimonia aristotélica no final, mas a gente vai ter uma preparação da alma para o momento final, o eschaton, que é a salvação.
Portanto, há diferenças entre o cristianismo e a cultura grega, mas o esquema geral é o mesmo, nesse sentido de que a gente tem que ajustar a alma do indivíduo, e uma diferença profunda que nós vimos é que esse ajuste se dá pela fé e pelo amor, entendido aí como caritas, né, que é o amor, como Santo Agostinho coloca, dirigido a Deus, de forma que esse amor possa fazer com que nossa alma se ilumine. E isso é outra diferença importante com relação aos gregos. A iluminação da alma, a teoria da iluminação da alma agostiniana, vai permitir com que a gente crie a ideia de uma individualidade reflexiva universal. Que o indivíduo se olhe, se veja e pesquise dentro de si e cultive em si uma individualidade que é universal, porque todos os seres humanos, em princípio, foram criados por Deus e, portanto, assim como todo o universo, na verdade, né, a gente conhece a história tal como está na Bíblia pelo Gênesis, e dessa forma o indivíduo tenta se aprimorar de forma que ele consiga se aprender, se cultivar, entender-se a si mesmo como Deus o faz. Sempre lembrando Santo Agostinho, né? Deus consegue entender, diz Santo Agostinho, Deus consegue me entender melhor do que eu mesmo. E meu objetivo é, pela fé e pelo cultivo do amor celeste, que é o amor justamente aí platônico, né? Depois vai se falar amor platônico, mas nesse sentido de que é um amor principalmente movido pela razão e não pelas partes apetitivas ou irascíveis da alma. Nesse caso, como a gente já viu, é negativo, é considerado um amor que pode levar aos vícios, né? Ou, na linguagem do cristianismo, aos pecados, né? Encarnados aí na tríplice concupiscência, né? A ideia dos pecados, tanto do corpo, né? A gula, a luxúria, a preguiça, como pecados de domínio do outro, né? Por exemplo, pelo orgulho, ou pela ira, ou como pecados que visam o que tem como objeto a posse e propriedade de objetos, como, por exemplo, a própria inveja e a ganância. Então, você tem todo esse amor, né, negativo, a cupiditas, vai ser negativamente visto como pecado, né? Então, nós temos que fazer esse ajustamento, e esse ajustamento agora, claro, não é feito por um rei filósofo, como era no tempo de Platão, mas é feito por religiosos que são capazes de catequizar as almas e fazer com que o indivíduo se veja como parte de uma grande comunidade, como parte de um grande rebanho, onde os religiosos, né, as pessoas de fé, são os pastores. E aí a gente vai ter, a palavra pastor, inclusive, é usada, evidentemente, em várias denominações cristãs, hoje em dia, claro, né, como todo mundo sabe. Então, é dessa forma que o indivíduo se coloca. Quer dizer, o indivíduo ele passa a ser visto universal, porque toda a humanidade é criada por Deus, e, ao mesmo tempo, a comunidade dos indivíduos tem esse objetivo de ser universal também. Isso é outra diferença para os gregos, que viam a polis apenas, né? Você via a questão de organizar a polis. E como na Grécia a gente tinha várias cidades-estados, Atenas, Esparta, Mileto, etc., a gente vai ter agora a cristandade, que potencialmente pode abarcar o planeta inteiro. E aí a gente tem uma ideia também, portanto, de uma eclésia ecumênica, uma grande comunidade cristã que pode ser global, em princípio, né? Então, a gente pode colocar essas três grandes modificações que os cristãos adotam no pensamento aristotélico, que é, como a gente já falou aqui, a ideia do indivíduo reflexivo, que utiliza-se da razão e da filosofia como auxiliar para a fé e a busca de si mesmo, e aí, como a gente está fazendo o ajuste pela via da fé e do amor. Temos também a ideia justamente de universalidade do indivíduo. Todos os indivíduos podem ser, como são criaturas de Deus, podem chegar a essa iluminação da alma, né? Não é só o caso dos gregos, né? Ou como se tinha os gregos, os bárbaros, os escravos. A gente vai ter uma hierarquia na cristandade, mas é uma hierarquia que vai ser chamada depois, na Idade Média, da grande cadeia do ser, que vai fazer com que a gente classifique as criaturas de acordo com a proximidade de Deus.
E os homens, evidentemente, entre os seres vivos, estão mais próximos de Deus, principalmente pela alma, né? Então você cria a ideia de uma comunidade universal, do indivíduo universal e da fé e a caritas, o amor, né? Então essa é a grande contribuição que os cristãos dão para a gente, uma contribuição que vai ser, como a gente vai ver, importante para a ciência, porque a ideia de universalidade do indivíduo e a ideia de universalidade da comunidade vai estar presente nos cristãos, né? Embora a fé e o amor vão mudar, como a gente vai falar. Que mudanças, portanto, e esse é o segundo ponto que a gente pode enfatizar, aconteceram para que essa situação mudasse no final da Idade Média, né? Na Alta Idade Média. Então a gente colocou alguns fatores, né, a partir do século XI, principalmente as cruzadas, né, que começam no finalzinho do século XI, e depois a gente tem a criação das universidades também, isso estava tudo envolvido na Renascença, chamada Renascença do século XII, depois a gente tem a própria Renascença, o Trecento italiano, né, no século XIII e XIV, a gente vai ter no século XIV também o início da formação dos Estados Nacionais, nós comentamos aqui como isso acontece longe, né, de Roma, Portugal, Espanha, e depois a gente vai ter a Grande Peste, né, mais ou menos no meio do século XIV, que vai ter um grande abalo na cristandade, com a morte de praticamente 1/3% dos europeus da cristandade, e a perda, portanto, de prestígio e poder da igreja. A gente vai ter ainda as grandes navegações a partir do século XV, Portugal vai começar com isso, e no século XVI as guerras de religião e as diversas novas confissões cristãs, né? O protestantismo, o calvinismo, as igrejas batistas e várias outras que vão aparecer e que vão, evidentemente, bater na hegemonia católica que prevalecia até esse século XVI. Então a gente vê uma escadinha secular que vai mudar, onde a situação toda, né? A gente tem também as grandes, como a gente já falou aqui, com as grandes navegações, a Revolução Comercial, que faz com que, como a gente já disse, toda a ideia de ética que estava né, fundamentava as atividades econômicas, e nós não podemos nos furtar de relembrar a ideia de que a economia, tanto para os gregos quanto para os cristãos, era vista como uma sub-área no caso dos gregos, né, da política, que por sua vez a política fazia parte da filosofia. No caso dos cristãos é a mesma coisa. Então a gente vai ter a economia subordinada à política e a política subordinada à ética, a ética, no caso, entendida aí como a ética cristã que nos leva à salvação. Então essas foram grandes modificações que aconteceram e que no século XVII vão ser somadas à Revolução Científica. A Revolução Científica é extremamente importante porque vai fazer com que aquelas preocupações que foram apresentadas por vocês nos nossos encontros anteriores, com relação à nossa liberdade e à igualdade, vão começar a aparecer. E essa liberdade e igualdade começam a aparecer uma vez que essa grande cadeia hierárquica do ser, que prevalecia tanto na Idade Média como em forma diferente entre os gregos, vai começar a sumir e a gente passa a ter uma grande ideia de que todos somos iguais. Isso é uma coisa que começa a se espalhar no século XVII, evidentemente não vai ser facilmente aceita, né, pela igreja, etc. E a ideia de liberdade também. Você não precisa observar os ditames dos pastores das igrejas e que, portanto, nós temos liberdade para perseguir, digamos, interesses, por que não usar a palavra, que não são relativos à igreja, etc. Certo? Então, dentro dessas mudanças todas, nós sinalizamos aí 4 autores importantes. Um deles, extremamente importante para o pensamento econômico, embora ele não seja visto como economista, e não é um economista, mas é antes um clássico do pensamento político, que é Thomas Hobbes, que nasce aí no final do século XVI e vive durante a maior parte do século XVII. Naquela época ele viveu muito tempo, 91 anos quase, né, e traz a sua importância, porque embora ele não possa ser classificado como economista hoje, ele traz alguns princípios, alguns axiomas que poderiam ser vistos como pertinentes à economia tradicional, aquela que nós vimos no nosso primeiro encontro quando falamos de Arrow e Debré. Primeiro, a ideia de não saciedade.
É um ponto importante, a ideia de que o ser humano tem um desejo movente, eterno, incansável por mais e mais e mais e mais. No caso do Hobbes, mais poder e também mais riquezas, que nesse momento significa mais poder, né? Então você não tem uma separação, como nós comentamos, clara entre ética e economia, e nem ética e política, né? Então ética, política e economia estão aí relacionados. A fé sai de cena absolutamente, por completo, com Hobbes, né? Ela passa a aparecer apenas como uma crença possível. Então a fé, aquela que a gente usava para, como no caso platônico, fazer com que nossa alma se iluminasse. No caso platônico, a gente não buscava Deus, mas buscava as formas das coisas, né? Ou a quiddidade, a livridade dos livros, a humanidade, a humanidade dos humanos, como a gente já colocou aqui nesses exemplos, né? A chavidade, estou com uma chave aqui por um lado, a chavidade das chaves, tudo isso que Platão tinha vai aparecer como uma iluminação da alma. A gente buscar as formas, a gente vai buscar a grande forma, que é Deus, né, que funciona aí como o ser. Nesse momento, na Idade Média, ser e Deus vão se, como nós já comentamos, unir, né, vão fazer parte aí de um dos veios principais da cultura que a gente chama de ocidental. Então, o que Hobbes coloca é que, uma vez sem fé, a razão passa a pesar as diversas crenças e aí fazer cálculos de custo-benefício, que é algo bastante comum na economia, né? A economia como usa a razão de forma instrumental. E o terceiro ponto é a ideia de que a educação não é mais prioritária, né? Dada que na linguagem de hoje, a gente está usando isso anacronicamente, evidentemente, as nossas preferências são exógenas, ou seja, a gente não diz de onde a gente veio. Ah, mas hoje temos educação, uma forma de capital humano na teoria tradicional. Verdadeiro. Mas para Hobbes o que interessa é que essa educação do capital humano serve para nos ensinar apenas como a gente pode aumentar a nossa possibilidade de ganhar sempre mais. O instrumento, a razão é só um instrumento e, portanto, a gente pode aprender a pensar, ou se educar para pensar, tendo por base essa vontade, esse desejo de sempre mais, sempre de acúmulo, né? Esse é o ponto do Hobbes e que, portanto, aquela ideia de suficiência que aparecia nos cristãos e que aparecia nos gregos vai sumindo, né? E aí a ideia de eficiência aparece aqui mais uma vez, né? Então, como fica, no caso hobbesiano, o ajuste, né? No indivíduo não tem, como a gente já falou. A gente pode até dar educação para ele, mas é uma educação instrumental para que ele consiga acumular cada vez mais. No caso das relações dos indivíduos, esse ajuste vai ser por meio do raciocínio instrumental e por meio de um pacto que os indivíduos vão fazer entre si. E é um pacto que consiste em abdicarmos um pouco da liberdade que temos do estado de natureza, porque nesse estado de natureza a gente desconfia uns dos outros. Eu estou falando essa palavra bem devagar porque ela trata muito do que está acontecendo na época, quando a fé, a grande fé, se subdivide em diversas crenças, a gente vai ter a desconfiança. E aí a palavra é justamente essa, porque confiança significa fé conjunta, né? Desconfiar é não ter a fé conjunta, que é o que a gente tem várias crenças agora. E nesse ambiente, onde todos desconfiam uns dos outros, e como a gente já sabe, você está tendo guerras civis e guerras de religião, nesse momento do século XVII elas já estão em processo de acabar, já que tinham acabado, na verdade, no século XVI, mas a gente continua tendo guerras civis, que é o que o Hobbes, por sinal, está vivendo nesse momento com a República de Cromwell, né? Ele foge da Inglaterra, como a gente comentou nesse momento. E o que interessa para nós aí colocar é que esse ajuste, portanto, ele é feito na base de um pacto, né? E esse pacto que as pessoas fazem racionalmente tem a ver com a abdicação desse um pouquinho de liberdade, que no estado de desconfiança faz com que eu tenha a impossibilidade de cooperar, e nesse sentido nossa vida é pobre, vil, como o Hobbes fala, né? Bruta, curta, etc. Né? São as palavras que o Hobbes usa no Leviatã para descrever a vida nesse estado de natureza. Né? Para evitar isso, a gente cria um todo, que a gente chama de o Leviatã, ou o Estado, ou a Commonwealth. Né? Atenção para a origem da palavra, né? O Commonwealth tem a origem de bem comum, a velha origem de bem comum grega. A diferença é que, nesse caso aqui, o nosso bem comum vai ser
basicamente não deixar as pessoas se matarem umas às outras, ou seja, fazer uma gestão e manutenção da vida. E o Leviatã vai ter todo o poder para fazer e conseguir com que as pessoas não se destruam. Então a gente, a partir daí, esse Leviatã possibilita diversas inovações no plano material e no plano cultural. No plano material, como a gente leu, né, não vou comentar aqui em detalhes, permite o comércio internacional, a importação, a navegação, a construção de máquinas, casas luxuosas, cômodas. No plano cultural, permite conhecimento do passado, conhecimento das terras, permite o avanço da ciência, das artes, da literatura, das letras. Então, isso são todas possibilidades que nós temos quando nós abdicamos um pouco da liberdade que nós temos no estado de natureza, onde também somos todos igualitários, né? Claro, não somos todos iguais, somos todos diferentes. Esse é o ponto do Hobbes. Mas digamos, as forças, né, opostas, um é mais inteligente, outro é mais forte fisicamente, outro é mais sedutor, outro é mais boa, tem mais retórica. Então, as pessoas são todas diferentes, mas na média elas se equivalem, né? Elas conseguem usar as armas diferentes que elas têm para se contrapor umas às outras. Então, o grande bem comum, né, quer dizer, o todo, é o Leviatã, é o Estado, é o chamado Estado Leviatã, que representa, né, isso é a terceira, essa é a grande inovação do Hobbes, né, a terceira pessoa aqui do rei, né, ou do monarca, ou do soberano. Você tem a primeira pessoa biológica, né, que é a figura física dele, a segunda pessoa, a pessoa mística, que teoricamente até aquele momento, né, tem a ver com uma linhagem que teria, idealmente, vindo até da própria de Cristo, né, essa seria a linhagem, a segunda pessoa do monarca, e a terceira pessoa é o chamado Estado, né, o bem comum, que é esse que encarrega-se de cuidar desse todo, para que as pessoas não se matem mais das outras, né, não se matem e possam gerir a sua vida, né. Então, ao mesmo tempo que o Hobbes propõe essa visão tão moderna de Estado, nós vemos problemas e muitas críticas, mesmo de seguidores dele, nesse momento. Então, no século XVII, a gente vai ter alguns autores que retomam a tradição aristotélica, né? E que vão dizer que os indivíduos não nascem do solo como cogumelos, como queria Hobbes. Um deles é Hugo Grotius. Hoje em dia a gente chama de holandês, né? Na época não existia exatamente ainda a Holanda, mas era um autor que é um dos pioneiros aí das relações internacionais e que, para o nosso caso, imagina que os indivíduos não são como cogumelos, né? Ou seja, há possibilidade de educá-los porque eles têm um apetite social. Em latim, como ele escreve, né? Appetitus societatis. Esse apetite social faz com que as pessoas formem relações, não simplesmente pela uma razão instrumental, né? As pessoas têm a possibilidade de fazer alianças entre si, de se acoplarem umas às outras, de se unirem em alianças, em relações. E essas alianças formam aquilo que os antigos estoicos chamavam de oikeioses, e que tem o círculo da oikeioses, famosamente por um dos estoicos, chamado Hierocles, que trata, primeiro a gente tem o nosso amor próprio, né, o amor de si. A gente vai falar muito disso no nosso próximo encontro, com o Rousseau e com o Smith. Tem esse amor próprio, depois você tem o amor do grupo, da família, né, depois do grupo, você tem o amor dos concidadãos, o amor dos compatriotas e, finalmente, o amor da humanidade como um todo, né? Essa é a oikeiosis estoica que está presente aí na ideia do Hugo Grotius, e, portanto, a gente não tem mais aquela ideia de ou indivíduos completamente isolados e o Estado do outro, mas a gente tem aí, volta à ideia aristotélica de que há anéis concêntricos em que esse apetite social vai fazendo com que nós formemos relações e alianças, né? A mesma coisa é vista com o Samuel von Pufendorf, que é um seguidor de Hobbes, mas ao mesmo tempo um seguidor crítico, ao dizer que a terceira pessoa que nós comentamos do Estado, a persona ficta, uma pessoa fictícia, né, o homem artificial, como Hobbes diz, que é como se fosse uma máquina montada, né, isso ele coloca muito claramente logo na introdução do Leviatã, não é apenas uma máquina, como se fosse que você pode montar, ou seja, um instrumento neutro e racional e eficiente para manter a vida humana, né, digamos. O Leviatã é mais do que isso, diz o Pufendorf. O Leviatã é uma pessoa
moral, né? Ou como ele coloca, persona moralis composita. É uma pessoa moral, ou seja, ele tem ele depende de alguma maneira de vivências e crenças e de uma história coletiva, né? Ou seja, ele tem valores e ele tem qualidades das pessoas que não são nem diminuídas ou reduzidas do indivíduo, nem a um estado neutro e racional, como o Hobbes pode colocar. Então, entre o indivíduo e o Estado, nós temos aí surge a ideia de nação, que é justamente o que os europeus estão construindo no século XVII, a ideia do Estado-nação, que já havia surgido no Portugal, como a gente já falou, no século XIV. Mas agora, com a Guerra dos 30 Anos, aí na primeira metade do século XVII, isso vai se conformar na Europa, na forma de tratados que vão impedir a belicosidade entre os países do núcleo europeu ali, mas evidentemente vão continuar permitindo as brigas fora, como por exemplo aqui nas Américas. Aqui eles vão continuar se desgladiando sem problemas. Mas nesse momento a gente vai ter a ideia de que cada nação é uma nação. E, portanto, a gente não vai poder entender os indivíduos isolados, ou, né, eles formam associações, portanto tem esse relativo ao apetite social que Grocio já falava. Então essa ideia de pessoa moral é importante para nós, porque mostra que tem uma possível incompatibilidade entre Estado, né, esse sentimento de pertencimento, de conjunto, e a nação, que é o bem comum visto de uma maneira mais neutra e eficiente, né? E aí nós demos exemplos da Espanha, da China, do próprio Brasil, etc., com relação a isso, né? E Irlanda, Inglaterra, etc., né? Bom, a partir disso, como a gente resolve a situação da economia e da política, né? Porque se é verdade que a ética ficou reduzida a uma, digamos, a uma manutenção, gestão da vida, né? Para que as pessoas não se matem umas às outras, a política ainda predomina sobre a economia, né? E nesse momento a gente não tem como negar que Hobbes admite que o Estado não só cria a moeda, como ele cria a propriedade, como ele cria a linguagem, cria a censura, tudo está tranquilo. Então, quer dizer, o Estado tem plenos poderes para invadir a propriedade, para tirar, etc. Como é que isso começa a mudar, né? E aí terminamos hoje com a figura do John Locke, que já escreve um pouco depois do Hobbes, né? É o último autor que nós veremos, e no John Locke o indivíduo já é sociável, portanto a ideia do Pufendorf e do Grocio vão reaparecendo também em Locke, e o estado de natureza dele não é esse estado violento de guerra de todos contra todos, né? Que a gente já falou que não é necessariamente uma guerra onde todo mundo se mata, mas é uma situação de medo, de morte permanente. Não é o que nós temos aqui agora. A gente tem um estado onde, no estado de natureza, como o Locke fala, é como se tudo fosse uma grande América, tudo pode as pessoas podem trabalhar e, pelos frutos do seu trabalho, colher e melhorar de vida, né? Então a gente já tem propriedade, já tem linguagem, já tem trocas, já tem no estado de natureza, né? Diferente do Hobbes, por exemplo. E isso faz com que, evidentemente, a ideia de propriedade seja uma coisa natural e, portanto, não dependa do Estado. Esse é o ponto importante, que nós vimos nos frutos dela, né? Então a ideia de que a economia começa a se separar da política, porque a propriedade não depende mais do Estado, né? E os frutos da propriedade também não podem ser arbitrariamente tirados do dono da terra que tem aí visto pelo fruto do seu trabalho. Claro, a ideia lockeana não é uma ideia que permanece assim. Na verdade, quando a gente não tem a possibilidade dos bens, dos frutos da terra se decomporem, né, ou se estragarem, ou apodrecerem, nós devemos ou doar ou trocar o que a gente tem, né, quando eles são perecíveis. Agora, quando você inventa o dinheiro, há possível acumulação, e aí começam a surgir problemas, porque a herança existe, e aí as propriedades começam a crescer muito, a gente pode começar a fazer contratos de trabalho, assalariamento, e esse assalariamento, como nós vimos na aula, mas não falamos aqui, né, vai acabando com a ideia de preço justo, a ideia de salário justo que existia na Idade Média, e nesse momento, portanto, a gente vai ver surgir as relações que a gente chama de capitalistas
modernas nesse momento, né, com John Locke. E separadas aí justamente do poder do Estado, que é o ponto mais importante. A grande questão que o Locke coloca para nós é que não só ele admite que a economia, parte da economia pelo menos, está separada, como ele coloca mais restrições ao comportamento do Leviatã. Se o Leviatã em Hobbes, né, tinha todo esse poder sobre a economia, não mais terá em Locke. Né? Locke vai dividir o poder do Leviatã em três. A gente vai ter um legislativo, um poder executivo e um poder federativo, que não existe mais hoje em dia. E aí a gente vai ter a ideia de que o legislativo é o mais importante, porque fará leis que são ou que tratam todo mundo formalmente da mesma forma. E que, portanto, não permite uma entrada ou um abuso da propriedade pela parte do Leviatã, como era possível em Hobbes. Né? Então, basicamente isso que a gente observou no nosso último encontro, né, foi essa separação, e nós terminamos falando aí dessa ideia de pêndulo liberal, na verdade. Né? Quer dizer, eu falei aqui, ele coloca mais limites, mas isso não quer dizer que o Leviatã não possa atuar quando a vida humana corre risco. Na verdade, Hobbes coloca, né, quando a vida humana corre risco, o Leviatã se dissolve. O pacto que se tem é esse. Eu garanto a manutenção e a proteção da vida. E vocês atuam. Então a gente mencionou aí, atuam quer dizer, trabalham, produzem, etc. A gente terminou falando do pêndulo liberal, justamente, que é esse pêndulo que tem entre a liberdade do estado de natureza e a segurança provida pelo Leviatã. Liberdade e segurança ficam de um lado para o outro e são mediados aí pelo que a gente falou e chamou de risco à vida. Né? Nesse momento, os cálculos de probabilidade da forma moderna começam a surgir e a ideia de risco começa a entrar no léxico das pessoas. A econometria vai demorar mais, a estatística também vai demorar. Ela já existe também no século XVII, ela surge no século XVII, vai se aprofundar depois da Revolução Francesa, com Napoleão, mas nesse momento a gente já consegue verificar que, sob situações de risco, o Leviatã entra. Né? E sob situações de baixo risco, o Leviatã tende a sair. Né? E nós colocamos como dúvida qual era o papel da moralidade, aí, uma vez que a gente viu que a função do Estado passa a ser basicamente a garantia da vida e com Locke a garantia da propriedade também. Né? Então, esses dois pontos foi onde a gente terminou o nosso último encontro, e a partir do próximo encontro a gente vê como é que essa questão da ética e se, na verdade, essa sociedade moderna de mercado capitalista que está surgindo corrói ou não corrói os sentimentos das pessoas, os sentimentos morais das pessoas. Ou seja, se ela não gera um desajuste nos indivíduos, que podem gerar um desajuste no contrato e que pode gerar um desajuste social geral. Né? Ou seja, não levar mais a esse commonwealth, ao bem comum, mas pode-se levar a uma decadência. Né? Em que medida as sociedades comerciais, onde prevalecem relações comerciais, levam ou não à decadência moral, relacional e do todo das comunidades onde os indivíduos vivem. Né? Então a gente vê isso no próximo encontro. Tchau, tchau, gente.